bendito e exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, que nos concede a oportunidade, a venturosa oportunidade de mais uma vez apresentar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo um momento de adoração, momento de louvor, culto. Louvado seja Deus por esta rica oportunidade. E eu quero agradecer grandemente a sua atenção, eu quero agradecer o seu carinho, esse tempo tão precioso que é vosso, que você tem disponibilizado para que nós possamos estar juntos, para ouvirmos a palavra do Senhor, bendizermos o nome do Senhor e também sermos edificados pela ação do Espírito Santo em meio à nossa vida. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Esse momento ele se dá em o nome do Senhor Jesus Cristo. E o meu desejo e a minha oração é que o favor do Senhor esteja e permaneça com você, no seu lar, na sua família. Esse é o meu sincero desejo, esta é a minha oração. Eu quero crer que, dentre as pessoas a quem eu estou falando, eu quero crer que existem crianças também. Sinceramente, eu espero que os nossos filhos, os nossos netos, tenham acompanhado os cultos que são realizados, esses momentos que são realizados. Então eu quero crer que existem pessoas de pouca idade me vendo e me ouvindo nesse momento. E a você, que é uma criança, eu gostaria que você imaginasse se o papai ou a mamãe, se o seu cuidador ou cuidadora dissesse a você: daqui um pouco você já não me verá mais. Imagine você, se o papai, a mamãe, seu cuidador ou cuidadora, olhasse bem nos seus pequenos olhos, inclinasse a cabeça para olhar nos seus olhos e dissesse: daqui um pouco você não me verá mais. Quais sentimentos invadiriam a sua mente, o seu coração? Eu quero imaginar que você teria muitas perguntas a realizar. Por exemplo, o que você quer dizer com isso? O que a senhora, o senhor quer dizer com isso? Daqui um pouco e eu não o verei mais. Muitas perguntas. Muitas perguntas. E perguntas cabíveis. Mas não apenas perguntas. É possível também que um sentimento de tristeza tomasse conta do seu coração, se você ouvisse essas palavras de uma pessoa que é importante para você e que você tanto ama. Mas creio também que estou falando a jovens e adultos também com muitas décadas de experiência. Creio que estou falando com pessoas de todas as idades. E imagine você,
se alguém que é muito importante para você, alguém que você tem caminhado junto, alguém que tem te ensinado as coisas, tem partilhado as coisas, tem te dado exemplo, tem feito com que a sua vida ela seja uma vida melhor, uma vida mais próxima do Pai. Imagine se essa pessoa dissesse a você: daqui um pouco você não me verá mais. O que passaria na sua mente? Quero crer que você também teria muitas indagações, muitas perguntas a fazer. E certamente o sentimento de insegurança e de tristeza invadiria o seu coração. Mas o fato é que esta noite, pela permissão do Senhor e a partir da palavra de Deus, nós vamos verificar, nós vamos constatar pela palavra do Senhor que muitas das nossas dúvidas, muitas das coisas que nos deixam ansiosos e aflitos, nós vamos poder observar que o próprio tempo vai se encarregar de respondê-las. O próprio tempo vai se encarregar de responder muitas das nossas dúvidas. Mas o sentimento de tristeza que pode chegar no nosso coração, esse sentimento de tristeza, ele só pode ser retirado. Esse sentimento de insegurança, ele só pode ser retirado de maneira plena e eficaz pela pessoa do Senhor Jesus. E o meu propósito essa noite, pela misericórdia do Senhor, é exatamente esse: que nós pensemos nas perguntas que nós temos feito muitas vezes a Deus, que nós pensamos nas perguntas que nós temos dentro do nosso coração, do nosso íntimo, perguntas que estão povoando a nossa mente, que nós possamos deixar essas perguntas por um momento de lado e nós possamos voltar a nossa atenção para o Cristo, para a pessoa do Senhor Jesus, para as suas promessas, e não mais fazermos perguntas ao Senhor, mas que nós possamos pedir ao Senhor, nós possamos pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós possamos pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós possamos pedir a Ele: abençoa-nos, abençoa-nos esta noite. Nós não vamos apresentar nenhuma pergunta, mas nós vamos, em o nome do Senhor Jesus, fazer um pedido ao Pai. Pai, esta noite, nos abençoe, para que a nossa alegria, a alegria de cristão, a alegria fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus, esta noite nós vamos pedir ao Pai, para que esta alegria em minha vida, na sua casa, na sua família, para que essa alegria seja completa. Nós vamos fazer isso, segundo a palavra e a misericórdia do Senhor. Mas antes, nós vamos louvar ao Senhor. E após o louvor,
nós vamos orar e refletir sobre o texto sagrado. Louvemos ao Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar este momento, vamos colocar diante de Deus a nossa vida e vamos fazer isso como expressão da nossa fé por meio da oração. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, graças nós te damos. Bendito e exaltado seja o vosso nome em nossas vidas e por meio das nossas vidas. Senhor, é manifesto, é declarado que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos atraiu. É declarado, Senhor, que o Senhor nos escolheu. É declarado, Senhor, que o Senhor transformou e está transformando a nossa vida
Tudo isso, Senhor, é manifesto, mas também, Senhor, é manifesta a nossa total dependência e carência de Ti, nosso Deus e nosso Pai. Por meio da Tua palavra esta noite, nós vamos fazer lembrar que os Seus discípulos no passado, eles viveram momentos de incertezas, eles viveram, Senhor, momentos de dúvidas, mas o Senhor sempre esteve presente para orientá-los e para guiá-los, assim como pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, o Senhor sempre esteve e está com a sua igreja, assim como o Senhor está conosco esta noite, neste lugar e em cada lar, na vida de cada irmão, de cada irmã. Em nome de Jesus, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua direção e fala conosco, fala aos nossos corações. Senhor, dirige a nossa vida, tira, Senhor, da nossa mente, Senhor, as dúvidas, Senhor, que não são, Senhor, cabíveis. Senhor, em nome de Cristo Jesus, e fortalece a nossa fé, segundo o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, as nossas dúvidas, elas são muitas. E as dúvidas de uma criança certamente são diferentes das dúvidas de um jovem, de um adolescente, que são diferentes das dúvidas de um adulto, que são diferentes das dúvidas de um adulto com muita experiência. As nossas dúvidas, elas são muitas, elas são diferentes, mas nós sabemos que muitas delas, muitas das dúvidas que nós tivemos no passado, o próprio tempo se encarregou de respondê-las. Então, muitas vezes nós nos achegamos a Deus com perguntas, com indagações. E o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, nós vamos ver pelo texto sagrado, Ele sabe que muitas das coisas que nós não entendemos neste momento, elas vão ser respondidas no transcorrer da nossa vida. Porque o Senhor Jesus vai até declarar pela sua palavra: eu tenho muitas coisas a dizer para vocês, mas se eu disser a vocês, vocês não vão entender. É necessário vocês vivenciarem muitas coisas, e sobre todas as coisas é necessário que o Espírito Santo esclareça todas as coisas, e Ele fará isso no tempo apropriado. Digo isso em relação às nossas dúvidas. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele sabe das coisas, Ele entende as coisas estão debaixo do seu governo, mas a tristeza que eu e você possamos estar sentindo nesse momento, o sentimento de insegurança que talvez tome conta da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente nesse momento, nesse sentido, o Senhor, Ele vem ao nosso encontro para nos trazer o consolo e a orientação necessária. O texto sagrado, a porção da palavra sobre a qual nós vamos refletir essa noite, está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, versículos 16 a 24. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia aberta, se você puder acompanhar a reflexão, a leitura com a sua Bíblia, é bastante importante. Versículo 16,
Palavra do próprio Senhor Jesus. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que eu vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Diz a palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando nós observamos o capítulo de número 16, aonde João fala da obra do Espírito Santo no mundo, fala da obra do Espírito Santo na igreja, e aqui desses versículos, de maneira especial, desses versículos que nós lemos dos 16 ao 24, o Senhor Jesus está falando da relação do próprio Senhor Jesus com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele vinha falando aos seus discípulos, já anteriormente. Ele vinha preparando os seus discípulos para esse momento. Aquelas palavras que o Senhor Jesus disse, que nós lemos, está antecedendo pouco tempo antes da sua morte. Mas o Senhor Jesus, ele vem preparando os seus discípulos. O capítulo 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que lhe havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado seus discípulos, os amou até o fim.
Está chegando o momento em que a morte do Senhor Jesus se aproxima. E o Senhor Jesus disse essas palavras que eu acabei de dizer na noite em que ele foi traído, na noite que ele foi entregue. E ele vai dizer aos seus filhinhos, ele vai dizer aos seus discípulos, depois que Judas vai embora para entregar o Senhor Jesus, ele vai dizer no capítulo 13, verso 33, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão a mim. E como eu disse aos judeus, agora eu digo para vocês, aonde eu vou, vocês não podem ir. O Senhor Jesus está falando aos seus discípulos. Mas Pedro vai dizer, Senhor, para onde o Senhor vai? Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas vocês me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então veja, por mais que o Senhor Jesus procure instruir os seus discípulos, preparar os seus discípulos, e por que o Senhor Jesus prepara os seus discípulos para este momento, para que eles não sejam confundidos, para que no momento em que o Senhor Jesus fosse entregue, fosse crucificado, fosse morto e sepultado, para que eles pudessem ser lembrados pelo Espírito Santo de tudo que Deus já havia dito a eles. Mas eles têm uma grande dificuldade de entender. Nós queremos te seguir agora. São muitas dúvidas. Dúvidas que só vão ser esclarecidas no decorrer do tempo. Quando o Senhor Jesus diz assim, vocês me seguirão mais tarde, Tomé vai dizer assim, Senhor, não sabemos onde o Senhor vai. Como nós podemos saber o caminho? Veja, eles não estavam preparados. Eles não conseguiriam compreender o que estava acontecendo. Mas mesmo assim eles continuavam perguntando. Como o Senhor diz que mais tarde nós vamos te seguir, nós não conhecemos o caminho. E o Senhor Jesus vai dizer, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Filipe, ele insiste. Tudo bem, Senhor, tudo bem. O Senhor vai para o Pai, nós não vamos poder te seguir, mas faça um favor, mostra-nos o Pai, apenas mostra-nos o Pai, Senhor, e isso nos basta. E o Senhor vai dizer para ele, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quantas perguntas nós estamos fazendo a Deus? Quantas perguntas nós temos no nosso coração? E essa noite, o Senhor está dizendo para nós, deixarmos as perguntas, que muitas delas o próprio tempo vai se encarregar de responder. Não são perguntas que nós devemos fazer a Deus, mas nós devemos pedir algo a Deus. E nós devemos pedir isso em nome de Jesus. E o que nós devemos pedir a Deus? Um outro discípulo vai dizer, Senhor, mas por que se revelará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu,
Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, como assim o Senhor vai se revelar a nós, os seus discípulos, e não vai se revelar ao mundo? E Jesus diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. A despeito de não entender, a despeito de não compreender, se alguém me ama, ele vai me obedecer. E o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por quê? Por que eu peguei esse contexto nos capítulos anteriores? Para dizer que quando o Senhor Jesus diz aqui no versículo 16 do capítulo 16, o Senhor Jesus diz: mais um pouco e já não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. Os discípulos, eles não ousaram perguntar a Jesus, porque todas as perguntas que eles faziam não conseguiam ajudá-los, eles não conseguiam compreender, porque eram fatos que iriam acontecer, eram fatos que iriam se desdobrar, e era necessário que o Espírito Santo esclarecesse isso a eles. Por isso o Senhor Jesus vai dizer, no próprio capítulo 16, o verso 12, eu tenho ainda muito que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora, existe um tempo. E essas dúvidas, muitas dessas dúvidas, trazem para vocês apenas angústias. Trazem para vocês tristeza, trazem para vocês inseguranças, mas não é isso que eu quero para a sua vida. Então, veja, os discípulos, eles não ousavam mais perguntar. Eu não vou perguntar ao mestre, eu não estou entendendo. E aí o que aconteceu? Eles começaram a falar uns com os outros. O que ele está dizendo? Eu não entendo isso. O que ele quer dizer um pouco? O que ele quer dizer, eu vou para o Pai? Mas eles não ousavam perguntar a Jesus. E certamente isso não incomodava ao Senhor Jesus. O fato deles não entenderem naquele momento. Porque o próprio Senhor Jesus sabia e já havia dito a eles que eles não iriam mesmo compreender. Não eram as dúvidas deles naqueles momentos, dúvidas que em poucos dias elas seriam dissipadas. Mas algo faz com que o Senhor Jesus se aproxime deles. E o que era? E o que é? Que nesta noite faz com que de maneira especial o Senhor Jesus se aproxime de mim e se aproxime de você. A insegurança, o medo, a tristeza. O Senhor Jesus, ele vem para consolar, ele vem para instruir. Então veja bem, o próprio Senhor, olha o que diz o verso 19, o Senhor Jesus diz, Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo. Veja, o Senhor Jesus percebeu, eles não ousaram perguntar ao Senhor Jesus, porque eles perguntavam e eles não entendiam, e eles estavam falando a si mesmo, e o Senhor Jesus percebeu que eles estavam aflitos, que eles estavam tristes, e o Senhor Jesus diz a eles, vocês estão perguntando uns aos outros, o que quer dizer as minhas palavras, o que querem dizer as minhas palavras. E aí então o Senhor Jesus, ele vai além. Ele vai além. Ele diz assim, digo-lhes que certamente vocês chorarão. Vocês
não apenas ficarão tristes, mas vocês chorarão, vocês se lamentarão dentro de pouco tempo, de não muitas horas, a partir desse momento. Vocês não apenas ficarão tristes e inseguros, mas vocês vão chorar e vão se lamentar. E essa palavra lamentação é um choro em voz alta. Mas não apenas vocês ficarão tristes, chorarão e lamentarão, mas algo além disso vai acontecer. Para aumentar ainda a tristeza de vocês, o Senhor Jesus vai dizer: mas o mundo se alegrará. O mundo se alegrará. E aqui nós podemos pensar todas as pessoas que resistiram o Senhor Jesus, todas as pessoas que tramaram contra o Senhor Jesus, todas as pessoas que foram hostis ao Senhor Jesus, eles vão se alegrar. Eles vão dizer assim: pronto, acabou. Este morreu tarde. O mundo vai se alegrar. Só que a alegria do mundo, a alegria dessas pessoas, é uma alegria prematura. É uma alegria que terá fim. E o Senhor Jesus traz a figura aqui de uma mulher que está prestes a dar à luz. E em relação àquelas pessoas que se alegram com a dor, com o lamento, com a tristeza daqueles que servem a Deus, essa alegria prematura, ela vai cessar. Mas o Senhor Jesus vai falar de uma alegria para aqueles que sofrem a dor, de uma alegria que é permanente e que ninguém mais poderá tirar do Filho e da Filha de Deus. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor Jesus, Ele toma este cuidado de dizer com antecedência todas as coisas que irão acontecer, para que os seus discípulos, eles possam recordar que, embora seja trágico, nada dessas coisas, em momento algum, em segundo algum, fugiu do controle e dos decretos eternos do nosso Deus. E ele vai dizer: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo o menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria. Graças a Deus, graças a Deus. É a alegria de uma nova vida. O que é um bebê? É uma nova vida. O que é a ressurreição de Cristo? É uma nova vida, que jamais poderá ser removida, que jamais poderá ser retirada. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, o verso de número 22, 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 22.
Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Não é apenas aqui, quando o Senhor Jesus toma essa figura da mulher que dá à luz, não é apenas aquele momento da aflição, não é apenas aquele momento da ansiedade em que a mulher vai dar à luz, mas é em si a nova vida. Cristo está falando de uma nova vida. Em Adão todos nós morremos, em Adão todos nós estamos mortos, mas em Jesus Cristo nós somos vivificados. E quando isso acontece? Quando Ele se entrega por nós. Nesse momento nós somos justificados. E quando Jesus, Ele ressuscita, nós somos vivificados. E esta alegria ninguém pode tirar de nós. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Esse dia, irmãos, não é o dia apenas em que Cristo ressuscitou. Esse dia, ele começou no dia em que Cristo ressuscitou. Esse dia, ele perdurou durante os 40 dias que Jesus andou sobre a face dessa terra ressurreto. Mas esse dia, ele existe desde que o Espírito Santo foi derramado na festa do Pentecostes. Porque por meio do Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele está conosco. Porque é por meio da ação do Espírito Santo que nós vemos a obra redentora de Cristo. Sim, por meio da ação do Espírito Santo, nós vemos Cristo. Cristo está conosco. E uma vez, não vendo com os nossos próprios olhos o Cristo ressuscitado, não, mas com os olhos da fé, nós vemos a obra de Cristo, que ela é declarada, ela é revelada pela ação do Espírito Santo, aqueles que amam ao Pai, aqueles que o Pai ama, e aqueles em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita, naqueles que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita. Assim acontece com vocês agora. É hora da tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará esta alegria. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Esse dia, irmãos, não é apenas o dia da ressurreição do Senhor Jesus, quando Ele falou a Maria Madalena. Esse dia não diz respeito apenas ao tempo em que o Senhor Jesus caminhou sobre a face dessa terra durante 40 dias após a sua ressurreição. Quando Ele encontrou os discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Quando Ele foi até a beira do mar, ou à beira da praia, e Ele falou aos discípulos, vocês têm de algo para comer? Ou quando Ele entrou naquela sala fechada e disse para os discípulos, paz seja convosco. Esse dia ele teve início na ressurreição de Cristo, mas nós estamos vivendo esse dia até hoje. Nós vivemos esse dia até hoje, porque o Senhor, através do Espírito Santo, a partir do derramamento do Espírito Santo, em Pentecostes, o Senhor Jesus, Ele está com a sua igreja. Ele está conosco. E como nós podemos ver Cristo? Como Ele está conosco? E como nós podemos ver Cristo? Por meio da fé.
pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica da obra redentora de Cristo. O Espírito Santo testifica da ressurreição do Senhor Jesus. É como se nós vivêssemos num quadro, e no quadro nós víssemos ao fundo a obra redentora de Cristo, tudo acontecendo. Então nós não temos mais perguntas a fazer. Nós não temos mais perguntas a fazer, porque nós fomos convencidos. Nós fomos convencidos. Aquele que me ama guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e eu e o Pai faremos moradas nele. E como isso acontece? Por meio do Espírito Santo. E o que o Senhor está falando conosco esta noite? Ele está falando naquele dia. Aquele dia não é apenas o dia da ressurreição, como eu afirmei. Não é apenas os dias que o Senhor Jesus caminhou sobre a face dessa terra antes de ser ascenso ao céu. Mas aquele dia é o dia de hoje. Nesse dia, nós não temos perguntas a fazer ao Senhor, no que diz respeito às nossas dúvidas, às nossas incertezas, os nossos medos. Não é isso que o Senhor está falando. Ele se achegou aos discípulos. Veja, não foram os discípulos perguntar para ele. Eu não estou entendendo isso. Por quê? Porque todas as vezes que os discípulos iam perguntar, eles não conseguiam compreender. Mas Jesus viu a tristeza que eles estavam vivendo, e o Senhor Jesus se achega até ele e fala assim: sim, o momento é de tristeza. E eu estou falando isso com antecedência para que vocês não se escandalizem. Vocês vão sofrer, o mundo ele vai se alegrar, mas a alegria do mundo é precoce, essa alegria vai terminar, mas vocês vão ser abençoados com uma alegria que ninguém jamais poderá tirar de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. O conforto que ninguém jamais poderá tirar de vocês, porque é um conforto que vem do céu. E o Consolador, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos orienta. E o que nós precisamos, ter comunhão com o Pai, ter uma vida de comunhão, ter uma vida de oração com Deus. E as dúvidas, e os medos, e as incertezas, elas existem. Mas o tempo dará conta de respondê-las, em muitas delas. Mas a tristeza do nosso coração não. A tristeza do nosso coração não. Ela não tem sentido de ser. Porque nós fomos alcançados por essa alegria. E essa alegria, o Senhor Jesus diz, que essa alegria ninguém pode tirar do coração de um cristão. E qual é essa alegria? Essa alegria é a certeza de sabermos que em Jesus Cristo nós fomos vivificados. E para concluir, o Senhor Jesus, ele declara, e eu espero em Cristo Jesus que você tenha compreendido isso. Naquele dia, hoje, nesta noite, vocês não me perguntarão mais nada, porque vocês serão esclarecidos pelo Espírito Santo. Eu lhes asseguro, são palavras de Jesus, que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Nesse sentido que eu vou falar, que eu estou falando. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas dúvidas, as nossas indagações, as nossas tristezas, as nossas inseguranças, os nossos medos são reais, eles existem, pelo menos no nosso coração, pelo menos na nossa mente. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim: eu lhes asseguro que meu Pai
lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. E o que nós devemos pedir em nome de Jesus ao Pai nesta noite? Não é a resposta para as nossas indagações, para as nossas perguntas. Nós devemos pedir ao Senhor. E eu tenho convicção, plena convicção, que isso acontecerá na nossa vida. Pelo agir, pelo poder, pela misericórdia e soberania de Deus. Nós devemos pedir ao Senhor, e Ele nos dará, porque isso nos foi revelado pela palavra do Senhor e pela ação do Espírito Santo. Nós devemos dizer: Senhor, nós fomos alcançados pela sua alegria. Uma alegria que mal algum pode nos tirar. Uma convicção que mal algum pode abalar. Nós fomos alcançados. Só que essa noite, Senhor, essa alegria ela não é completa. Porque existem dúvidas, porque existem medo, existe insegurança no nosso coração. Nós temos essa alegria, mas essa alegria não é completa. Mas agora, em nome do Senhor, nós vamos orar. Para quê? Para que a nossa alegria seja completa. Nós vamos ao louvor, e após o louvor, nós vamos orar, e seremos despedidos. Vamos louvar ao Senhor. Este lugar, tu és real. Entregar totalmente. Teu toque abriu
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos apresentar diante de Deus a nossa vida. Ainda que possamos estar vivendo momentos de tristeza, de insegurança, ainda que nós possamos ver, inclusive, que os ímpios prosperam e se alegram, o mundo se alegra, e nós, como filhos de Deus, muitas vezes nos abatemos. Mas essa noite, nós temos a oportunidade, por meio da palavra do Senhor, de apresentar a nossa vida e dizer assim: Senhor, sim, eu fui alcançado por essa alegria, mas essa noite, na minha vida, essa alegria não é completa. E eu vou orar agora, para que essa alegria seja completa na minha vida, na minha casa e na minha família. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Senhor, em nome de Cristo Jesus, vosso Filho, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, ó Pai, nós oramos e colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, como quem se achega, Senhor, humildemente e se rende diante do seu altar, se rende, Senhor, aos Teus pés, para lançar, Senhor, aos Teus pés toda a insegurança, todo medo, toda dúvida, todas as perguntas, Senhor, que até então nós não encontramos respostas, mas de alguma maneira, Senhor, tem tirado a nossa paz. Senhor, em o nome de Cristo Jesus, segundo a Tua palavra que não pode mentir, nós agora Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a alegria que o Espírito Santo colocou em nosso coração, a alegria da convicção de que nós temos um único e suficiente Salvador, o nome dele é Jesus Cristo, e que ele cuida de nós, que ele está conosco. Senhor, que esta alegria, esta noite, ela seja completa em nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço esta intervenção. Tira, Senhor, em nome de Cristo Jesus, toda dúvida, todo medo, toda tristeza, toda insegurança, em nome de Jesus, e completa em nossa vida. Em nossa vida eu te peço, completa, Senhor, a alegria da salvação, a certeza de que nós pertencemos ao Senhor e de que o Senhor habita em nós. Em nome de Jesus nós oramos e por ele, Senhor, o agradecemos. Vamos nos despedir. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vossa casa, abençoe a vossa vida, abençoe a vossa família. Que Deus traga no seu coração paz, tranquilidade e o ânimo necessário na sua caminhada, a caminhada rumo aos dias da eternidade. Deus os abençoe. Uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus.